Quando começamos a jogar um jogo novo, estamos sempre super entusiasmados, estamos muito contentes para começar o novo conteúdo e a nova descoberta, mas muitas das vezes esse novo conteúdo e essa nova descoberta pode se tornar um pouco mais negativa ou um pouco mais difícil. Até pode ser que o jogo não consiga explicar muito bem o que é que temos que fazer. Então este vídeo é uma orientação e aquilo que eu fui aprendido, que eu não sou expert nenhum no Bless Unleashed, mas aquilo que eu fui aprendido e que te pode ajudar como novo jogador são pequenas instruções para te orientar melhor na tua jornada. E deixa-me dizer-te que estou muito contente com a empresa porque tem melhorado todos os dias, tem lançado atualizações todos os dias, tem dado imensas recompensas aos jogadores e não tem parado. Realmente eles têm apostado muito. No geral estou mesmo muito contente que eles estejam num bom caminho. Então vamos lá começar o guia. Começo por dizer-te que a melhor forma de navegar pelo mapa é mesmo com as teclas de movimento da personagem. Outra coisa muito importante no mapa é o aproximar e o afastar. Faz com que os ícones desapareçam. Quanto mais perto estiver, mais ícones vão aparecer. Em termos de exploração, a nossa prioridade é encontrar sempre as fogueiras e sempre aquelas asinhas, que são os teleportes. As fogueiras têm um grande papel neste jogo e o teleporte é muito útil. O teleporte, se usares sem estares ao pé dele, vais gastar muito mais dinheiro do que se estiveres ao pé dele e selecionar. Tu vais ver que o preço reduz 4 vezes e é muito mais acessível. Claro que o dinheiro não é uma questão de problema no jogo, mas é sempre bom poupar. Outro teleporte que existe é dentro das cidades, que são estes ícones que fazem com que tu possas te mover na cidade sem ter que gastar dinheiro nenhum. Portanto, estes teleportes são gratuitos. Sempre que estiveres ao pé de um e queiras deslocar para outro local da cidade, utiliza. A fogueira tem um papel muito importante ao Soulpire, porque para além de te recuperar a vida, serve para tu desfazeres os itens, cozinhar, partilhares comida com os outros jogadores para terem buffs e para mudar a benção. Para recuperares a vida mais rapidamente, a melhor forma é aproximar-te e sentar. E depois, para desfazeres os itens, eu aconselho-te a desfazer todos os itens em vez de venderes nos vendedores. Desfaz os itens que tu não precisas para ganhar Artifact Shards, para poderes evoluir os itens que realmente são bons. Também podes desfazer peixes para ganhar os materiais deles. Para cozinhar, eu aconselho sempre a fazer o primeiro prato. O primeiro prato dá sempre 10 de evolução, 10 de XP, e tu precisas de menos materiais para o fazer. Até encontrares um próximo prato que os materiais não sejam assim tão difíceis de apanhar, então aí tu passas para o prato seguinte, porque o primeiro prato vai dar sempre XP. Em relação à benção, servem para tu trocares, é uma questão mais avançada que eu não vou explicar agora, mas tu tens que ter uma currency, portanto uma moeda, para poderes trocar na fogueira. E isto também me leva a dizer-te onde é que tu podes trocar por dia estas moedas que no futuro vão ser importantes, mas que agora não precisas te preocupar. Para trocares um pouco de gold por esta currency, portanto Star Seed, tens que falar com a Alvera que está na cidade e tens uma vez por dia para fazer esta troca. Depois, à medida que fores avançando, vais poder trocar mais vezes, mas no início só podes trocar uma vez. Esta currency, esta moeda, para além de servir para mudares de benção na fogueira, serve também para comprar alguns itens no seller que está ao lado dela, no NPC que está ao lado dela. Em termos de evolução da personagem, o Bless Unleashed nesta matéria é bastante generoso, digamos assim. Praticamente tudo o que a gente participa dá XP para evoluirmos, dá dinheiro e dá equipamento. Temos várias categorias de missões, uma obrigatória que é a campanha, portanto a história do jogo. Depois uma que está ao lado da campanha que faz parte também, que é muito importante, que é os episódios.
e depois distribui-se por outras categorias que são bastante importantes, mas são mais avançadas. Não é preciso, um jogador inicial não precisa se focar tanto, mas a benção também é importante. E depois as missões que são side quests, portanto, as missões de encher chouriço, como eu costumo dizer, e são repetíveis. Algumas delas são aquelas que dão menos coisas, mas são sempre importantes de fazer. Depois das missões temos também eventos espalhados pelo mapa, que nós podemos ver com aqueles ícones cinzentos. O que eu aconselho é focar-te na história, porque é aquilo que te vai desbloquear o conteúdo, é aquilo que te deixa avançar no jogo, e depois aproveitares e ires fazendo side quests, eventos, para ganhar XP, que te dá para evoluir a personagem, SXP, que é para evoluir as habilidades, e depois o gear, portanto o equipamento que tu precisas para poderes ter item level, portanto um rank de equipamento para poderes entrar em masmorras, algum conteúdo bloqueado. O progresso do equipamento é bastante fácil, é bastante fluido à medida que vamos avançando na história e fazendo as missões, mas existem alguns eventos que podemos fazer como World Boss e Bosses, que dão um gear, portanto dão um equipamento melhor, mas que quando fazemos uma vez não podemos estar constantemente a farmá-los, portanto a matá-los para ganhar esse equipamento, porque eles depois ficam bloqueados da recompensa principal e temos que esperar o tempo que diz lá, 12 horas, 20 horas, para voltarmos a fazê-lo. Uma dica que eu também te posso dar é que se estiveres a fazer alguma missão e está tudo muito saturado, está muita gente a matar e tu não consegues ter paz para matar os monstros, é mudares de canal, carregando no Z, e podes mudar para um canal com menos gente. Em termos de masmorras, as masmorras dão-te principalmente gear no início, dão-te equipamento e chamam-se arenas, portanto é para 2 jogadores e não são as masmorras tradicionais que estamos habituados. E não dão XP, portanto, são principalmente para completar missões e para te dar algum equipamento. Em termos de profissões, o jogo tem 5 profissões, com uma que não é para evoluir da mesma forma que as outras 5. Nós, à medida que vamos jogando, vamos apanhando materiais pelo caminho. Os materiais também não precisam de ser evoluídos. Podemos apanhar qualquer pedra, qualquer madeira, porque não há um nível para se evoluir, está sempre disponível. Vamos utilizar esses materiais então para criar itens com as profissões, utilizando sempre, lá está, a mesma técnica que eu tinha tido no cooking, que é utilizar sempre os materiais básicos que tivemos e estar sempre a criar o mesmo para evoluir o máximo da profissão. Depois existe a pesca. É diferenciada porque não evolui da mesma forma. Nós não temos que estar constantemente a criar, mas sim a melhorar o equipamento. Nós na pesca temos que melhorar os nossos 3 itens de pesca, constitui a cana. Até certo ponto na nossa aventura vai-nos aparecer uma missão para fazer, e então aí introduz-nos à pesca e dá-nos a primeira cana de pesca e alguns iscos. Mas nós temos que comprar mais iscos para continuar a pescar. Cada vez que entramos em modo pesca, utilizamos um isco. Para pescar, o sistema é muito simples, não é nada complicado. É muito importante olharmos sempre ao canto superior direito para ver se há muito peixe, se há pouco peixe. Porque se tiver muita gente a pescar, vai haver poucos peixes e o tempo vai demorar muito mais para encontrar peixe. Depois nós temos que olhar para o centro, onde está o isco, e ver a bolinha que parece estar a fazer loading, está a pensar à procura de peixe. E quando realmente aparece, ele vai pescar branco primeiro e depois vai ficar verde. E no verde nós temos que carregar com o botão esquerdo do rato e deixar lá o dedo. Simplesmente temos que fazer isto, mais nada. Depois, se o peixe estiver no segundo modo, que é o ponto de exclamação, no ponto de exclamação nós temos que soltar o dedo e quando vimos outra vez o peixe verde, a pescar verde, voltamos a carregar no botão esquerdo do rato e pronto, apanhas o peixe facilmente. Os peixes são muito importantes e a pesca é muito importante porque podemos desmantelar os peixes e ganhar materiais para fazer então itens com eles. Uma dica muito importante que eu te posso dar é, para poupares espaço no teu inventário, é deixar os itens no teu banco pessoal. Portanto, no teu personal storage, porque mesmo que deixes lá os materiais, vais conseguir utilizá-los para criar os itens. Portanto, não precisas de ter mesmo nas tuas bags, no teu inventário, para conseguires fazer as tuas profissões. Portanto, sempre que possível, deixa lá os materiais todos que tens
que assim vais ter muito mais espaço no teu inventário. Espero que este guia te ajude de alguma forma, que te faça ver o jogo de forma mais simples e que te ajude a avançar no teu progresso, até mesmo que te empurre para vir jogar Bless Unleashed. Se gostaste, deixa o teu gosto e se ainda não subscreveste o canal, subscreve, ajuda-me imenso e faz-me continuar a criar conteúdo para o Bless Unleashed. Já crio para o Genshin Impact e faço vídeos de jogos free-to-play que vale a pena jogar. E assim é mais um conteúdo que sei que estou a ajudar outras pessoas, que estou a ajudar a ti. E é isso que me faz fazer estes vídeos, que, modéstia à parte, dão bastante trabalho. Posso também aproveitar para te dizer que existe um evento neste momento a decorrer, começou dia 6 de agosto até dia 25 de agosto, onde cada vez que nós evoluirmos recebemos ticket e podemos trocar por baús com várias recompensas. Pronto, chega assim então ao fim do vídeo. Só me resta desejar tudo bom, diverte a jogar e até um próximo. Tchau, tchau!